Olá! Na cultura oriental, existe a tradição de passar o ofício do pai para o filho. É fácil imaginar como esse sistema funciona se seu pai for ferreiro ou cozinheiro. Mas o que fazer se seu pai fizer algo muito mais perigoso e arriscado? E que, além disso, seja algo que precisa ser mantido em segredo? Foi isso que aconteceu com o pequeno Johnny. Ele tem muito respeito pelo pai, que o ensinou muita coisa. Ele também está disposto a brigar se alguém ousar insultá-lo. You wanna say something bad about my father? Só que nem o próprio garoto sabe onde anda seu pai quando ele desaparece por dias e semanas. E por que existem rumores ruins sobre ele? Será que o menino conseguirá descobrir a verdade? Kong Wei fuma nervosamente enquanto aguarda um encontro em uma rua de Pequim. Nesse momento, seu filho, Johnny, se apresenta em um campeonato juvenil de artes marciais. A apresentação grupal de demonstração terminou e a competição começará muito em breve. O menino pergunta à mãe, Sally, onde está seu pai. Para o Kong Wei, também é importante estar presente na apresentação do filho. Portanto, ele liga para o seu chefe de um telefone público. O policial disfarçado diz que os bandidos não apareceram e que ele já está prestes a ir embora. You wait there until they show up or you'll be back in uniform on the street. All right, give it a rest. They're here. Durante a ligação, a gangue aparece no horizonte. Antes de desligar, o chefe diz que Shan, o líder da gangue, precisa ser levado à delegacia. O Kong Wei cumprimenta os homens que trazem um bolo de passaportes falsos. Ele joga o dinheiro na cara dos criminosos e começa a brigar com eles. O Kong Wei consegue frustrar as tentativas dos oponentes de cortá-lo com um machado e, em seguida, quebra uma parede de tijolos com a testa dos rivais. Com muita habilidade, o policial joga um saco no Shan e sobe na moto com ele. Enquanto ele está no caminho, seu filho demonstra suas habilidades diante dos juízes. Ele consegue chegar à final, na qual lutará com o favorito da competição. O Johnny olha para a plateia na esperança de ver o pai e o Kong Wei consegue chegar correndo antes do começo da luta. Com o bandido sequestrado, ele observa com orgulho o filho repelindo ataques quase tão bem quanto o pai. Mas então, o Kong Wei é encontrado pelos capangas do Shan, que querem soltar o seu chefe. A luta dele se intensifica nos túneis do estádio, onde Kong Wei pendura o saco em um gancho e põe os dois homens com machados para correr. O policial os persegue, alcançando-os em uma pequena ponte localizada em cima das arquibancadas. Enquanto os jurados dão notas altas para o Johnny, seu pai faz acrobacias pendurado no teto do edifício e joga um dos rivais bem na plateia. O pânico se instala e o criminoso faz uma mulher de refém. O pequeno Johnny entende que seu pai precisa de ajuda. Sem pensar duas vezes, ele salta habilmente para as fileiras superiores e arranca a arma das mãos do bandido. O Kong Wei pula para baixo e ele e seu filho forçam o oponente a se render. Os guardas chegam a tempo de deter os criminosos e a multidão ergue o menino nos braços. O Kong Wei foge discretamente para não estragar seu disfarce. Além de seu filho, ninguém notou sua presença. Na manhã seguinte, o Johnny e seu pai escovam os dentes e depois fazem uma prática de prender a respiração. Eles enfiam o rosto na água e ficam ali por vários minutos, enquanto conhecidos passam e os cumprimentam. O filho é o primeiro a desistir, mas o pai rapidamente o traz de volta para a água. A mãe vê isso e pergunta se é realmente necessário começar todas as manhãs com o chamado dragão marinho. You never know when he might need it. It seems silly. It's not. It's a good exercise. É hora do Johnny ir para a escola e do Kong Wei ir trabalhar. Antes do pai sair, o filho o recorda que, à noite, o prefeito da cidade vai presentear o menino com um prêmio por seu heroísmo na competição. Mais tarde, o homem encontra em seu maço de cigarros um doce bilhete de seu filho, desejando-lhe boa sorte. Mas desta vez, o Kong Wei não consegue estar presente no importante evento do Johnny. Ele se junta à família só no ponto de ônibus, onde o garoto chateado mostra para ele uma foto, na qual ele gostaria muito de ver também o pai. O Kong Wei rapidamente encontra uma maneira de animar seu filho e promete que ele vai finalmente parar de fumar. Todos sobem em um ônibus lotado, onde o pai dá um relógio ao filho, o que o deixa muito feliz. A Sally começa a tossir bastante e a ficar ofegante, e seu marido se preocupa com sua saúde. Quando eles chegam em casa, Fred, um amigo de Johnny, aparece na esquina e os avisa para correrem. A família não leva a sério os gritos, e pouco depois, o Kong Wei é preso por um destacamento policial, na frente de todos os vizinhos. O Johnny grita desesperadamente para que seu pai seja solto, mas o homem é levado embora. A esposa, ao que tudo indica, também não estava sabendo desse plano. Tudo isso foi feito para criar um disfarce e fazer o policial ficar bem com um membro de uma gangue preso recentemente, o G-Dog. O Kong Wei fez um trabalho brilhante da última vez, e é isso que ele recebe como recompensa: outra missão perigosa.
Preocupado com a saúde da mulher e com o bem-estar do filho, o homem quer recusar, mas o chefe insiste que a operação levará apenas 2 semanas. Desta vez, o alvo final será o poderoso mafioso Po Kwong. À noite, o policial e o G-Dog terão que fugir e ir para Hong Kong, onde se encontrarão com o chefão. A polícia vai colaborar para que não haja problemas durante a fuga. Mais tarde, o Kung Wei coloca o plano em ação e começa a fingir que há uma briga na cela. Depois, ele salva o G-Dog quando diversos cachorros começam a correr atrás deles. Eles pulam a cerca de arame farpado e ficam livres. Antes de partir, o Kung Wei resolve dar uma olhada na sua família. O G-Dog o segue. A Sally já está dormindo, embora ainda esteja com uma tosse forte. O Johnny faz o dever de casa e fica radiante com a visita repentina de seu pai. O Kung Wei dá um dinheiro ao filho e pede que ele cuide da mãe enquanto ele estiver fora. O homem não pode dizer para onde vai, nem o porquê. O Ji se emociona ao ver a cena familiar. Ele vê o quanto Johnny fica triste de se separar de seu pai e, antes de partir, dá ao garoto seu anel como talismã. Em Hong Kong, o Ji mostra as joalherias locais para o Kung Wei e compra joias para ele para agradecê-lo por ajudá-lo a escapar. Ele promete que, em breve, eles poderão bancar muito mais. Eles vão encontrar o Po Kwong, que pretende comprar um grande carregamento de explosivos. Só que o preço parece muito alto para ele. Ele exige que os capangas elaborem um plano para economizar dinheiro no negócio. Por causa de ideias estúpidas, os bandidos levam tapas no rosto. O Ji chega a cair da beira do telhado. É só por causa da reação ultra rápida do Kung Wei que ele se salva, mas o Po Kwong impede o homem de puxar seu companheiro de volta, pisando em seu ombro. O novato diz que tem um plano e o chefão os deixa subir de volta ao telhado. Ele continua batendo no Kung Wei, enquanto o cara explica sua ideia. Depois de receber a mercadoria, dá para pegar o dinheiro de volta dos vendedores, prendendo explosivos em um dos aliados e ameaçando explodir tudo. Convencido das habilidades do cara, o Po Kwong fica satisfeito com a ideia e o escolhe para ser o Homem-Bomba. O encontro acontecerá em um restaurante caro com uma cachoeira artificial. É justamente lá que 2 detetives locais estão por acaso no dia seguinte. Eles têm um romance no trabalho e a Fong está insatisfeita por ficar na condição de amante por tanto tempo. 5 years. That's how long I've been waiting for you to leave your wife. It's not that easy. Mas o Sheng só alimenta a garota com promessas e se esquiva. Para sua sorte, o Po Kwong entra no restaurante com uma mala cheia de dinheiro. Os vendedores o recebem de braços abertos, algo necessário para verificar se ele está armado. Os mafiosos são famosos por seus truques sujos e, na primeira oportunidade, estão prontos para atirar nele. Depois de garantir que veio sozinho, o Po Kwong entrega o dinheiro e o G-Dog leva os explosivos para inspecioná-los. Quando os homens já estão se preparando para sair com o dinheiro, o chefe dá um sinal e o carro do Kung Wei avança. Antes que os homens possam colocar suas máscaras, um fotógrafo faz uma foto deles. O motorista pisa no acelerador com muita força e quase atropela uma mulher com uma criança. Para salvá-los, o Kung Wei puxa o volante e o carro bate diretamente no edifício do restaurante. Ele gira no ar e estilhaça as paredes de vidro. Os clientes mal conseguem sair da frente. Os vendedores de explosivos fogem. A gangue do Po Kwong abre fogo e os detetives testemunham o tiroteio. A Fong leva as pessoas para fora e o Kung Wei se apodera da mala, mas os ajudantes dos oponentes não permitem que ele fuja. Depois de revelar os explosivos escondidos debaixo das roupas, o Kung Wei os obriga a largar as armas. Um patrulheiro que passava por ali vê a briga de gangues. Sem saber do cinturão de explosivos, ele tenta atirar no Kung Wei, mas o Fong o vê. A garota grita para que todos fujam e o Kung Wei consegue arrancar os explosivos antes de ser atingido por uma bala. Ele joga o cinturão no lustre e todos os bandidos correm para pegar suas armas. O tiroteio recomeça e o policial disfarçado começa a demonstrar suas habilidades de pontaria, que são igualmente avançadas. Ele desvia de balas e manda vários oponentes para o outro mundo. O Po Kwong finalmente pega a mala e sai com ela na rua, se escondendo entre os civis. A polícia chega ao local. O Sheng diz para não abrirem fogo, mas quase leva um tiro de um dos capangas do Po Kwong. A Fong vai para a batalha com os bandidos e salva o colega. Ela desarma os criminosos e mantém um deles sob a mira de uma arma. Em resposta, o Kung Wei pega o Sheng de refém. Então, ele obriga a polícia a libertar seus cúmplices com o dinheiro, enquanto ele fica para trás. Ele não tem planos para sair do cerco, mas a Fong se senta ao volante de um carro da polícia e se oferece para levar o criminoso embora, trocando-o pelo Sheng. Enquanto eles se afastam, o detonador do explosivo no lustre é ativado e destrói os últimos cantos intocados do restaurante. A Fong distrai o criminoso e o leva até uma ponte inacabada,
que dá em um abismo. O Kong Wei percebe a armadilha bem a tempo e pula do carro junto com a motorista. Para fugir da perseguição, ele explode o tanque de combustível com um tiro certeiro. Depois disso, ele salta na cesta de um guindaste da construção. A Fong corre atrás dele, mas não consegue pular e cai. O Kong Wei agarra a garota, mas a amarra em um poste para que ela não continue perseguindo. O homem se esconde, sem saber que seu rosto foi fotografado. Sua identidade é posteriormente revelada aos detetives. No entanto, eles não sabem de seu trabalho secreto e apenas o identificam como Kong Wei, um bandidinho de Pequim. A Fong viaja de Hong Kong a Pequim para descobrir mais sobre o homem. Ela chega à delegacia, onde é recebida pelo chefe do Kong Wei. Ele não revela nada sobre seu subordinado, apenas fala sobre sua fuga com o Ji. A Fong também fica sabendo que o Kong Wei tem uma família e quer visitá-los. Nesse momento, o Johnny está saindo para o recreio na escola e vai brincar com o Fred. Eles desenham letras no chão com água açucarada e atraem formigas, que formam palavras com seus corpos. A família parece estar ficando sem dinheiro, porque o Johnny resolve vender seu relógio para o amigo. Pouco depois, um grupo de valentões se aproxima deles. Eles ficaram sabendo que a polícia está procurando o pai do garoto. Hey, look! That boy's daddy's a criminal! He's wanted by the cops! Give that back! Eles exibem um cartaz de procurado e zombam do filho do bandido. O Fred corre para a multidão, pega o pedaço de papel e depois protege o Johnny com seu corpo de uma enxurrada de pedras. A cena é interrompida pelo diretor, que chama o garoto para atender um telefonema. O Kong Wei liga para o filho para saber sobre a saúde da mãe. O filho responde que ela piorou, que ela não sai da cama e que o dinheiro para os remédios está quase acabando. O Kong Wei revela que está em Hong Kong e promete enviar dinheiro. Seu coração se parte quando Johnny reclama de ser zoado na escola por causa das últimas notícias. O garoto tem medo de que a mãe não se recupere. O pai dá ao filho o número do seu pager em caso de emergência e promete que, com o tempo, tudo ficará bem. Enquanto conversam, o Fred continuou sendo humilhado pelos demais alunos. Depois de saber que eles zombaram de sua mãe e escreveram insultos com as formigas, o Johnny não se segura mais. Ele entra na briga e, com apenas uma toalha, derrota vários caras e prende o líder deles na parede. O sinal toca e interrompe a briga. O Johnny ajuda o amigo a se levantar. No final do dia escolar, a Fong vai atrás do menino e o segue. Ele decide economizar por causa da mãe e não pega o ônibus. Leva várias horas para ele chegar em casa, mas o Johnny não parece cansado, ao contrário da Fong, que está visivelmente exausta enquanto carrega sua mala. O Johnny vai até sua mãe e está mostrando as formigas que pegou quando a detetive o interrompe. A mulher se apresenta como parceira de negócios do Kong Wei e finge estar muito surpresa que o homem nunca tenha falado sobre ela. Ela consegue ganhar a confiança, mas não consegue deixar de ficar enjoada quando Johnny traz sopa de formiga para sua mãe. Segundo a mulher, isso melhora sua respiração. Então o filho pega a última carta do pai e começa a ler em voz alta. Ele manda dinheiro e diz que ficará em Hong Kong por mais uma semana. Meanwhile, keep on doing what you're doing and don't listen to what people might say about me. A Fong fica surpresa que um criminoso tenha um filho tão responsável, apesar da pouca idade. Ela começa a suspeitar que algo está errado ali e dá mais dinheiro à família, dizendo que foi o Kong Wei que mandou. Durante a noite, a detetive lê outras cartas escondido e olha as fotos da família. A Sally a pega fazendo isso. Ela percebe que a Fong a enganou e que, na verdade, trabalha para a polícia. A mulher ama muito o marido e não consegue acreditar nas fofocas sobre seus atos criminosos. A detetive não quer chateá-la e não revela os detalhes sobre o tiroteio. Ela duvida que o Kong Wei seja um bandido de sangue frio. A Sally pede para a Fong que pegue o dinheiro e cuide de seu filho se necessário. Na manhã seguinte, o Johnny ajuda sua mãe na lavanderia e a Fong se junta a ele. O menino elogia o vestido da mulher, que foi emprestado pela mãe. A detetive fica novamente surpresa com a educação do menino. Embora ele também duvide das intenções da Fong, ela consegue convencer o Johnny de que ela e Kong Wei são amigos. Enquanto isso, em Hong Kong, o Kong Wei almoça com o Ji. A próxima missão será roubar um leilão de antiguidades. Para fazer isso, o chefe une forças com outra criminosa, uma mulher chamada Li. Eles já encontraram compradores ricos para seus produtos, que darão adeus ao que estavam dispostos a dar e ao que iam guardar. Para evitar a interferência da polícia, o leilão será realizado em um navio em alto mar. O Kong Wei mostra as antigas estátuas que Ali obteve e estima seu valor, ganhando assim mais respeito do chefe da gangue. Posteriormente, ele relata tudo ao seu chefe, que elogia o agente, mas ainda não diz nada sobre o fim da missão. O Johnny continua escrevendo cartas para o pai, com a luz de uma lâmpada fraca à noite. Ele escreve que sua mãe não está melhorando, e pouco depois, a Sally começa a tossir alto e cai da cama.
Ele e a Fong correm para ajudar a levar a mulher ao hospital. Percebendo que está morrendo, a Sally entrega à detetive uma carta para o Kung Wei. Nela, ela pede ao marido que confie na Fong. Depois de fazer a amiga prometer que cuidará do Johnny, a mãe diz as últimas palavras ao filho. Ela pede para ele não esquecer do seu amor. No matter how much time passes by, I won't forget you. Depois de agradecer a Fong, a Sally abandona este mundo. Com lágrimas nos olhos, o Johnny pede para a detetive que o leve junto com ela. Ele envia uma mensagem para o pager do pai sobre a morte da mãe. O Kung Wei recebe a notícia durante uma reunião com o chefão e o resto dos bandidos. Ele fica em choque e o Po Kwong percebe. Ele exige uma explicação e começa a irritar o Kung Wei cada vez mais. O cara não aguenta e ataca o chefe. Por causa disso, ele é segurado e o Po Kwong dá vários golpes nele. O Dia encontra uma maneira de intervir e salva o amigo da surra. Depois, ele o ajuda a se recuperar. Em Pequim, a Fong e o Johnny fazem as malas para ir para Hong Kong. O garoto se despede do Fred, que lhe devolve o relógio. Ele chora ao se despedir de seu melhor amigo. Nesse momento, a detetive se depara com uma foto do Kung Wei abraçando o chefe de polícia e percebe que mentiram para ela. A Fong e o Johnny vão até o cais, onde a mulher pretende alugar um barco. O capitão reconhece imediatamente que é uma policial e supõe que o Johnny é seu filho. Quando o garoto desfaz essa confusão, ele diz o nome do pai e um dos marinheiros ouve. O cara acaba sendo um colaborador próximo do Po Kwong e liga imediatamente para o líder. Ele relata que o filho de um membro da gangue está viajando com uma detetive. Sem falar nada para o Kung Wei, o mafioso manda matar os dois. Os bandidos do pier atacam na mesma hora, mas o Johnny defende a mulher. Juntos, eles formam uma excelente dupla e se protegem habilmente de todos os ataques. Pouco depois, os agressores fogem e a detetive assume a direção do barco. No caminho, o Johnny pede para a Fong contar a verdade e ela confessa que queria prender seu pai, mas agora ela mudou de ideia e pede ao garoto que não revele a ninguém o segredo de que seu pai é um agente secreto. Na manhã seguinte, a notícia sobre o desaparecimento do Johnny aparece nos jornais. A Fong fica com raiva porque foi seu companheiro de trabalho, o Sheng, que deu a informação aos repórteres. O homem queria seguir o rastro do bandido dessa forma, sem saber que o Kung Wei está trabalhando disfarçado. Enquanto isso, o Johnny consegue entrar em contato com seu pai e o Kung Wei pede para o Dia as chaves de seu carro. Ele sai correndo para encontrar seu filho. O amigo também vê nos jornais o rosto do garoto para quem ele deu seu anel e corre atrás do parceiro. O Johnny está assistindo ao noticiário neste momento e vê a notícia sobre si mesmo. Ele acha que isso é obra da Fong, que armou para ele e ainda quer prender o pai. O garoto foge do apartamento da mulher quando ela está voltando para casa. A detetive verifica os registros telefônicos e escuta a voz do Kung Wei. She thinks you're a cop. What? Are you, Papa? Did she tell anyone this? O Kung Wei desliga a eletricidade do apartamento da Fong e entra escondido pela janela. Nesse momento, o Johnny pede o telefone de uma loja próxima e deixa um recado para o pai, dizendo que é muito perigoso ir até a Fong. A mensagem chega no pager e faz a Fong se dar conta da invasão de seu apartamento. Ela e o Kung Wei começam a brigar e no meio da briga esclarecem a situação. Eles são interrompidos por policiais, que estavam de plantão nas proximidades por ordem do Sheng. O Kung Wei foge pela janela, levando consigo a última carta de sua esposa. Ela morreu sem saber toda a verdade, mas o coração da Sally estava certo e ela não perdeu a confiança no marido. Ela obviamente pede que ele vá encontrar o Johnny, mas bem nessa hora, o garoto é pego na rua pelo Po Kwong. Ele diz que seu pai mandou buscá-lo e o menino não questiona. O garoto é levado ao quartel-general da gangue, onde o Dee distribui refeições prontas para todos. Na tampa da comida do Johnny, ele escreve um aviso de que o chefão não é confiável. Pouco depois, o pai do menino aparece no local, mas os dois fingem que não se conhecem. O Kung Wei garante que os anúncios de desaparecimento são uma estratégia da polícia e os sobrenomes idênticos são apenas uma coincidência. Hey kid, what does your dad do? Is he a policeman? None of your business. Por causa da insolência do garoto, o Po Kwong agarra a cabeça dele e quebra uma mesa de vidro com ela. O Dee pula para proteger a criança, mas o Kung Wei o impede, confiante em seu filho. Mesmo ensanguentado, o Johnny continua respondendo às perguntas do Po Kwong e diz que seu pai logo aparecerá para acabar com os bandidos. Isso faz com que ele apanhe no rosto mais uma vez. O Kung Wei não aguenta e intervém, porém, agora é ele que agarra o menino pelo pescoço. O homem sussurra para o Johnny usar a técnica do dragão marinho e finge estrangular seu filho. O garoto sem vida cai no chão.
O Po Kwong elogia o capanga e o corpo do menino é colocado em um saco e jogado fora com o resto do lixo na rua. O Kung Wei, como se nada tivesse acontecido, sugere sair para relaxar, enquanto o Ji está tremendo com o assassinato que viu. Quando eles chegam ao restaurante, o Kung Wei liga secretamente para a Fong e deixa uma mensagem, pedindo para ela tirar o Johnny do saco. Para não levantar suspeitas, o homem passa um tempo com os bandidos, depois finge que está se sentindo mal e não entra no carro. Ele corre atrás do filho o mais rápido que pode, mas o Po Kwong já está esperando por ele no local. Ele conseguiu fazer uma emboscada e revelar o segredo do agente secreto. Os bandidos atacam o Kung Wei com facas e ele começa a revidar, mas o chefão quer acertar as contas pessoalmente com o traidor e exige que o soltem. Ele até atira em um dos capangas para fazê-lo obedecer. O Po Kwong tenta atirar no policial, mas o Kung Wei arranca a arma de sua mão. Eles ficam cara a cara. E quando o chefe começa a perder no corpo a corpo, ele manda abater o adversário com um caminhão. Os dois acabam se agarrando à cabine, mas o motorista joga uma corda no pescoço do Kung Wei e ameaça jogá-lo debaixo das rodas. Nesse momento, ele é resgatado pela chegada da Fong, que atira nos bandidos e sai com seu companheiro. Todo esse tempo, o Johnny estava seguro, porque o Ji o tirou da bolsa e o escondeu no barco. You seem to be as strong as your pop is. How about showing me? All right. A Fong leva o Kung Wei para sua casa, onde o ajuda a se recuperar dos ferimentos. Ela manda a polícia vasculhar a cidade inteira e, querendo acalmar pelo menos brevemente o pai, mente que o garoto foi encontrado e levado para a delegacia. Nesse momento, o Sheng aparece em sua porta com flores. A garota não o deixa entrar e dá tempo para que o Kung Wei se esconda. Enquanto isso, o Po Kwong ordena que explosivos sejam colocados no navio onde será realizado o leilão. Ele vai pegar o dinheiro e explodir todas as pessoas que serão roubadas para cobrir seus rastros. Quando o Ji vai visitar o garoto no barco, os homens do Po Kwong o veem e relatam ao chefe. O Ji percebe a tempo que os bandidos estão se aproximando do barco e manda o garoto mergulhar na água. Mas o chefe encontra uns tênis no barco e o homem confessa o que fez. Ele não pretende ser o cão leal de um bandido e prefere morrer como um homem de verdade. O Po Kwong saca uma arma e atira várias vezes no Ji. O Johnny consegue ficar debaixo d'água até que os bandidos saiam. Mesmo ferido, o Ji mergulha atrás do garoto e eles voltam para o barco. Don't die, Ji! Ji, let me show you some of my tricks! Antes de morrer, o homem dá um cartão com o qual Kung Wei pode ir ao leilão e dá um telefone para informá-lo em seu pager. O Johnny devolve o anel talismã, mas isso não ajuda. Já é o segundo adulto que cuidou dele que morre nos braços do menino. Mais uma vez, o sinal da mensagem quase entrega o Kung Wei, que está se escondendo do Sheng. O Johnny pede para ligar de volta e dá sua localização. Nesse momento, o Sheng pede a Fong em casamento, com 5 anos de atraso. Mas a garota diz que não e o coloca para fora de sua casa. O Kung Wei já escapou pela janela e a Fong descobre seus planos novamente por meio de uma gravação telefônica. O Po Kwong instala um sistema de vigilância por vídeo no navio. 6 câmeras estão apontadas para os locais onde as bombas foram plantadas para que ninguém tente desarmá-las. O chefe deixa um capanga vigiando as câmeras e vai embora, mas o diálogo deles foi ouvido pelo esperto Johnny, que estava seguindo os mafiosos. Ele sobe no barco e nocauteia o responsável pelos monitores de vigilância. Com o telefone, ele envia mensagens para o pai, revelando onde as bombas estão escondidas. O Kung Wei vai para o leilão e as retira uma por uma. Falta 1 minuto para o leilão, e 5 bombas não representam mais perigo. Porém, a bateria do telefone do Johnny está acabando, e ele não tem tempo de enviar a localização da última. Ela foi colocada bem debaixo do palco, de onde Ali anuncia o primeiro lote. O leilão é interrompido pelo impaciente Po Kwong. Put all your cash on the podium. Your money is mine. What do you mean? Quando Ali tenta reclamar, o chefe explode a mulher com um explosivo plantado em sua jaqueta de antemão. Os convidados entram em pânico e os bandidos começam a espancá-los com bastões para que eles entreguem todo o seu dinheiro. O Kung Wei entra em ação e desarma 2 deles, mas o Po Kwong o vê. O policial diz que já venceu, pois desarmou todas as bombas, e agora vai acabar com todos os bandidos no corpo a corpo, pois ninguém tem armas a bordo. O Po Kwong tenta ativar as bombas, mas elas não funcionam. Ele joga o detonador fora e ordena que ataquem o policial. Com a ajuda de 2 bastões e chutes hábeis, o lutador arremessa os adversários para o alto com facilidade e depois enfrenta o chefe. O Po Kwong se defende ferozmente e usa seu longo manto para deter os golpes de seu oponente. Suas forças parecem equilibradas, mas o Kung Wei rapidamente vira as mangas compridas contra seu próprio dono.
Então, o Po Kwong lança 3 lutadores de elite contra o oponente. Eles derrubam o Kung Wei no chão e o espancam com fortes chutes. Depois, o Po Kwong pega uma espada antiga e tenta esmagar o traidor com peças do leilão que estão caindo. Nesse momento, o filho se junta ao pai e pulveriza os bandidos com um extintor de incêndio. Johnny, better go now. But Papa, I want to stay here with you. You sure about it? You bet. São 2 contra 3. Eles pegam cordas grossas no chão. Com a ajuda delas, os lutadores imobilizam os criminosos e infligem golpes dolorosos neles. Depois de amarrar a corda em volta do filho, o Kung Wei o lança para frente, e no ar, o garoto chuta os oponentes. O Po Kwong recua taticamente e encontra o detonador. Ele detona uma pequena bomba que mata seu capanga e atordoa o Johnny e seu pai. Ele se prepara para acabar com eles, mas então a Fong aparece. Ela chegou de helicóptero. Ela fere o bandido com um tiro, porém, isso não impede o Po Kwong de cair em si e tomar o menino como refém. Ele ameaça estrangular o Johnny e a Fong larga a arma. Mas o Kung Wei pega a arma rapidamente e põe o inimigo na sua mira. O menino aguenta um tempo sem ar, mas cai mesmo assim, dando ao pai a oportunidade de atirar diretamente no Po Kwong. Mas desta vez, o menino realmente precisa de ajuda. Eles tentam levá-lo para o hospital de helicóptero, mas o Po Kwong sobrevive e agarra o Kung Wei. Ele inicia o cronômetro da 6ª bomba. Enquanto a Fong leva a criança embora, o pai consegue se soltar e pular do navio um segundo antes da explosão. Ele nada até o local onde os médicos estão tentando reanimar o Johnny. Em pânico, o Kung Wei tenta fazer algo, mas o menino não respira. Quando o pai já está perdendo as esperanças, o Johnny desperta. A Fong pede aos médicos que não interfiram no reencontro da família, da qual ela conseguiu virar parte neste curto espaço de tempo. Há algumas diferenças culturais interessantes. No original chinês, o título do filme é Meu Pai é um Herói, mas nos Estados Unidos, ele foi lançado com o título O Executor. O papel principal foi feito pelo lendário ator de filmes de ação de Hong Kong, Jet Li. Seu próprio pai morreu quando o menino tinha apenas 2 anos, e sua família era muito pobre. Depois de começar a fazer aulas de Wushu por acaso, ele alcançou grande sucesso e aos 11 anos teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Porém, naquela época, as relações entre os países eram tensas e sua viagem parecia um filme de espionagem. Eles eram constantemente monitorados e havia muitas escutas no quarto do hotel. Segundo ele se aproximava alternadamente do vaso, do espelho, do telefone e dizia em voz alta que queria chocolate, sorvete, frutas. Depois disso, o Jet Li saía e quando voltava, via que tudo o que pediu estava sobre a mesa. Aos 18 anos, ele foi convidado para o cinema com a promessa de ser um segundo Bruce Lee. E os diretores não mentiram. Seus filmes foram um grande sucesso. Foi aí que o cara ganhou o apelido de Jet, que acabou virando seu nome do meio. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Conte para nós nos comentários. Você deu continuidade ao ofício do seu pai ou escolheu o seu? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que mais histórias legais sejam publicadas o quanto antes.